Como ter o coração de Maria no mundo de Marta. Vamos continuar a nossa leitura neste livro maravilhoso. E se você não me segue, passe a me seguir. Me acompanhe nessa leitura que é de grande transformação no seu interior. Eu não havia percebido o quanto desejava o Senhor. O título de hoje é Desejo de Comunhão. Até aquela noite escura em que clamei para ouvir as boas novas. Embora eu o servisse desde a infância, havia um vazio devastador em meu relacionamento com o Pai Celeste. Eu havia trabalhado muito para agradar a Deus, sem, contudo, sentir o seu amor. Os Gálatas conheceram o mesmo tipo de vazio. Eles aceitaram a Cristo como Salvador e floresceram sobre os cuidados e ensinos de Paulo. No entanto, quando Paulo deixou a Galácia, os judaizenses se levantaram, dizendo-lhes que havia um longo caminho antes de desfrutar uma proximidade verdadeira com Deus. Eram judeus cristãos que acreditavam que as práticas cerimoniais do Antigo Testamento, inclusive a circuncisão, ainda eram obrigatórias para a igreja do Novo Testamento. Paulo dizia, tinha removido do evangelho sem razão as exigências da lei para atrair os gentios. Assim como os escribas e fariseus apresentaram regras e regulamentos à lei, os judaizantes procuravam combinar uma nova forma de legalismo com o evangelho da graça. Desejavam uma manifestação exterior daquilo que só poderia ser interior. Por essa razão, Paulo mandou uma carta de despertamento para a sua querida igreja na Galácia. Ele chamou o evangelho dos judaizantes de escravidão e acrescentou: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Se não tivermos cuidado, podemos ser vítimas do mesmo tipo de mentiras que os Gálatas. Mentiras que dizem que devemos fazer algo para merecer o amor de Deus. Podemos adicionar tantas exigências à nossa fé, de modo que aquela uma só coisa acaba sendo engolida pelas muitas coisas. E o melhor, acaba suprimido pelo bom. Devemos compreender que Deus não nos escolheu para nos usar. Não somos como os Oompa-Loompas em alguma fábrica universal de chocolates, trabalhando noite e dia para produzir um cristianismo mais agradável e mais gostoso. Não fomos criadas para satisfazer alguma necessidade egoísta que Deus tem de louvor. Os anjos adoram ao redor do trono eternamente. Não somos um projeto celestial de ciências, ratos de laboratório deixados soltos para que se conheça a sua interação. Não, a Bíblia deixa claro que Deus nos criou para que tenhamos um relacionamento com Ele. Nosso Pai deseja nos dar uma vida abundante,
nos presentear com uma herança e compartilhar sua natureza divina. O que Deus deseja é realmente muito simples. Ele quer você por inteiro. Uma só coisa é necessária. Quando Jesus disse a Marta que apenas uma coisa era necessária em sua vida, o contexto do versículo aponta claramente para um chamado espiritual. A melhor parte que Maria descobriu não era para ser encontrada na mesa, mas aos pés de Cristo. Não obstante, o tempo grego para uma só coisa é necessário também se refere a porções de alimento, talvez através de uma alteração sutil da palavra. Jesus estava fazendo 2 convites. Primeiro, para conhecê-lo, para colocar a adoração antes do trabalho. E também para não exagerar, até mesmo nos esforços em seu favor. Em vez de tomar parte de entradas extravagantes sobre o aparador, Jesus geralmente comia da grande tigela comum, colocada no meio da mesa. Os convidados partiam o pão e molhavam os pedaços na sopa ou no caldo. Jesus talvez lembrou a Marta que seu esforço excessivo em preparar vários pratos a manteve ocupada demais na cozinha. E dessa forma ela estava perdendo o verdadeiro alimento, a parte principal da festa. Seu erro não foi servir. Escreve Charles sobre Marta em seu clássico devocional Morning and Evening. A condição de servo se ajusta a todo cristão. Seu erro constituiu em tornar-se distraída em muitos serviços, de modo a esquecer-se do Senhor e lembrar-se somente do trabalho. Como é fácil confundir dever com devoção ou comunhão. Esse foi o erro de Marta e também pode ser o meu. Em seu esforço de preparar uma mesa digna do Filho de Deus, ela quase perdeu o banquete verdadeiro. Da mesma forma, também posso ficar tão sobrecarregada a ponto de minha adoração se transformar em trabalho, em vez de prazer. E a devoção se tornar somente um dever. Se eu não tiver cuidado, as disciplinas espirituais da oração, estudo bíblico e louvor podem se tornar um pouco mais do que itens a serem conferidos em minha lista, ou pedras que desejo descarregar da minha carroça, porque me fazem andar devagar. Então, preciso receber a cura de Jesus para toda a minha preocupação e angústia. Uma só coisa é necessária, e a encontramos na verdadeira comunhão com Ele. Pois Ele, afinal, é o pão da vida, a água viva, o único alimento de que precisamos. Ele deseja mudar nossos corações e fortalecer nossas vidas. Deseja que encontremos a grande liberdade de Lucas 10:42. Não posso fazer tudo, mas posso fazer uma coisa. Olha que forte. Não consigo satisfazer a todas as necessidades, mas posso ser obediente à necessidade do Espírito Santo habitar em meu coração. Não consigo carregar todos os fardos, mas consigo carregar o fardo que Deus tem para mim. Porque de certo o seu jugo é suave e o seu fardo é realmente leve.
Então fica aí essa meditação. Ouça esse vídeo, veja esse vídeo de novo, de novo, de novo. Não é você fazer várias coisas, é você fazer o que é mais importante. É nós, ainda que queremos várias coisas, e temos o direito de conquistar, mas sempre lembrando, não podemos colocar o trabalho, os afazeres, à frente de Deus. Temos que saber que uma só coisa é necessária: estar aos pés do Senhor, e tudo mais Ele nos dá, Ele nos proporciona, Ele nos guia. Então fique aí com essa mensagem linda, maravilhosa, que se você atentar para isso, você vai ter uma vida mais leve, porque como está escrito, o fardo de Deus é realmente leve. Um beijo a todos, e se você ainda não me segue, passa aqui me seguir e vamos juntos nessa história incrível. Beijos!